Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nós vamos estar conversando sobre como fazer identificação de parâmetros de sistemas de controle via otimização numérica. Então como é que a gente pode utilizar um otimizador numérico para ajudar a nossa vida de controleiro. Então vamos lá, qual que é o problema que eu vou estar tratando hoje? O problema é o seguinte, eu tenho uma planta e eu fiz um ensaio com essa planta, um ensaio de malha aberta ou de malha fechada, não sei. Fiz algum ensaio com ela, então eu conheço o sinal de entrada e eu conheço também o sinal de saída dessa planta. O que eu não conheço é o G de S, é a função de transferência ou então o modelo desse sistema. Ou seja, você tinha um sistema, você aplicou um degrau, que é essa curva em laranjinha aqui, e você obteve essa curva verdinha. É tudo isso que você conhece. Você não conhece qual que é o modelo desse sistema. Bom, inferindo sobre a resposta desse sistema, tem jeitão de comportamento de um sistema de primeira ordem, porque ele não tem sobressinal, ele tem amortecimento, então tem a cara aqui, tem um jeitão de sistema de primeira ordem. Portanto, é plausível dizer que um possível modelo, talvez para explicar o comportamento desse sistema, fosse esse daqui, o G de S igual a AMKM sobre S mais AM, ou seja, é uma função de transferência que tem um polo e tem um ganho basicamente. E a pergunta que a gente tem que responder aqui é: quais são os melhores valores de AMKM que vão explicar esses dados experimentais? Bom, se o sistema realmente for um sistema de primeira ordem, então se você aplicar aquelas equações que a gente já viu em outras aulas de controle, você vai realmente chegar nos valores corretos e acabou a conversa. Mas e se não for? E se trata de um sistema linear, se se trata de um sistema não linear e a validade desse modelo é só em torno desse ponto de operação, ou mesmo em torno desse ponto de operação ele já não tem mais. Ele tem cara de sistema de primeira ordem, mas ele não é, talvez ele não tenha decaimento exponencial. Então, e aí? Aí as contas que você vai fazer, elas são o resultado delas vai ser algo aproximado para aquilo que você tem na vida real. E, portanto, talvez não tenha um bom funcionamento aí. E aí o que fazer? Uma ideia é fazer uso de otimização numérica. Beleza, eu já esperava isso, professor, mas a pergunta que eu tenho como aluno aqui é: como que eu vou fazer uso dessa otimização? Bom, a proposta que eu faço para vocês aqui é a seguinte. O que você fez lá na prática mesmo, olhando aqui para o sinal de saída, você aplicou um sinal a degrau. Por exemplo, um sinal a degrau poderia ser uma sequência de degraus, ou rampas, ou qualquer sinal maluco aí que você coloca na entrada, desde que você consiga medir esse sinal. E eu plotei aqui a saída, que eu tenho interesse nessa saída aqui. Ó. Então, essas cruzinhas em preto aqui representam dados experimentais, que é o que a gente mediu. E aí, bom, eu chutei dois valores para AM e KM e eu fiz uma simulação numérica daquele modelo, aquele G de S de primeira ordem, e eu obtive como resultado essas bolotinhas verdinhas. Dá para ver claramente que não está batendo muito bem, simplesmente por inspeção visual. Então, mas também não parece que está tão horrível assim, né? Tem que ver as escalas desse gráfico, mas com certeza tem espaço para melhora. Então, o que a gente está cometendo aqui, o que a gente gostaria de minimizar? A minha ideia é, bom, eu consigo quantizar essa coisa a partir desse erro aqui, que era o que eu queria menos o que eu tenho. Para essa amostra, por exemplo, aqui, essa amostra número 9, para a amostra número 8, eu também consigo fazer isso. Eu tenho o que eu queria que acontecesse e eu tenho aqui em cima o que aconteceu na minha simulação. E assim sucessivamente para cada uma dessas amostras. Então, bom, eu não quero minimizar também só esse erro aqui ou só esse erro aqui. Eu quero que todos eles estejam próximos de zero. Então, o que eu quero minimizar de verdade é esse erro total. Basicamente, o que a gente tem que contar então para o otimizador ou construir uma função de custo que faça o seguinte cálculo. A nossa função de custo tem que calcular o erro 1, que seria referente a esse primeiro, para essa primeira amostra, esse erro ao quadrado, mais o erro 2 ao quadrado, o erro da segunda amostra, e assim sucessivamente até o erro da nona amostra também ao quadrado.
e o que a gente quer de verdade é que esse erro total seja pequeno. Note que esses erros não podem se cancelar entre si, porque todos eles estão elevados ao quadrado, e portanto não tem chance desse resultado aqui dar um número negativo, e esse daqui positivo, e o outro negativo ficar alternando, né, e a gente tem um resultado horrível, mas que ele seja alguma coisa próxima de zero. Então a gente não quer isso, a gente quer que todos eles sejam pequenos, cada um deles individualmente estejam próximos de zero. E é bem importante aqui, que você já percebeu que a gente vai ter que ficar rodando simulações durante o laço de otimização. Então é muito importante que o tempo da simulação seja coincidente com o tempo dos dados experimentais, ou seja, o momento dessa primeira amostra dessa cruzinha tem que coincidir com o instante de tempo do primeiro amostra de simulação, no caso essa bolotinha aqui, e assim sucessivamente, senão a gente vai estar passando lixo para o otimizador, e o otimizador vai fazer o melhor que ele pode com lixo, e você põe lixo, não adianta você fritar ovo podre, não vai ser ovo gostoso, vai ser ovo estragado com gosto horrível, não importa quanto molho de tomate você coloque. Então, vamos lá para o código para ver como é que a gente poderia resolver esse problema. Bom, eu fiz mais imports aqui, e eu vou falar deles depois, mas basicamente o que a gente tem que fazer? Você foi lá na prática e você tem dados experimentais, mas eu não fui, então eu vou gerar dados experimentais de mentirinha aqui. Mas eu vou falar para vocês o que a gente pode usar e o que não pode usar. Esse comando seed, ele serve só para inicializar a semente de geração de números aleatórios, porque eu vou sujar um pouco o meu sinal para ficar uma simulação aqui, um experimento numérico mais próximo da realidade. Então, quando você pegar esse código e você apertar o play, você vai chegar exatamente no mesmo resultado que eu apertei o play aqui no meu computador, tá bom? Como período de amostragem, eu escolhi 10 milissegundos, o tempo do experimento de malha aberta foi de 5 segundos, e aí eu construí o meu vetor de tempo, que vai de 0 até o tempo do ensaio, de período de amostragem em período de amostragem. Então, basicamente aqui eu vou ter umas 500 amostras, mais ou menos, né? O G verdadeiro seria o G da planta, seria o modelo da planta que a gente tem lá no laboratório. Note que aqui eu não estou no laboratório, então esse G verdadeiro, mesmo que ele esteja aqui no código, a gente não pode assumir que a gente conhece, que a gente já sabe que o KM é 4 e que o polo é 3. A gente não sabe isso, a gente quer descobrir esses valores. Bom, aí eu fui lá e fiz um ensaio a degrau, note que eu fui muito cuidadoso e passei para ele o tempo experimental, então esse step vai me devolver todos os instantes de tempo de leitura desse sistema, da saída desse sistema, nos instantes de tempo T experimental. E depois eu vou contaminar a saída do meu sistema com um ruído, uma distribuição normal, que tem média 0, para que fique mais parecido com um sinal aí de bancada mesmo. Então eu vou clicar aqui em exemplo 2 e eu vou rodar para a gente entender o que é que eu fiz até o momento. Dá para ver aqui claramente que o nosso tem cara de um sistema de primeira ordem, beleza, tanto é que o modelo que a gente usou para construir os dados é de primeira ordem, só que o nosso sensor é muito ruim, porque está um sinal realmente muito sujo aqui. Então, talvez o otimizador enfrente um pouco de dificuldade, mas azar o dele, né? Então vamos voltar para o código. Parece que foi gerado com sucesso ali, né? Então vamos continuar aqui. Então basicamente essa parte do gráfico aqui gerou aquele gráfico, então eu vou seguir. De novo, eu vou fazer uso daquela função minimize do Python e eu tenho que passar para ela o argumento, a função, o palpite inicial, o método que eu escolho como sendo o neodermide e agora eu vou ter que passar os args e vamos ver por quê. Vamos começar então criando a nossa função. Basicamente, eu criei ela aqui ó, na linha 26, ó, def_fun, e ela recebe o x, que a própria função minimize vai espetar ele ali para mim, são os chutes que a minimize vai estar fazendo, e eu, como usuário, preciso do tempo experimental e do y experimental. Por quê? O tempo, vou dar um alt tab aqui, vou dar um alt tab duplo, o tempo seriam esses instantes de tempo, aqui são os momentos em que acontece a leitura de sensor. Por quê? Porque quando eu fazer a simulação tem que haver essa coincidência, senão eu vou estar otimizando alguma outra coisa ali que não vai ser bem o que eu tenho. Então eu tenho que passar o tempo do experimento, que é uma informação que já é conhecida, porque você foi no laboratório, e eu tenho que passar também o sinal de saída. Por que o sinal de saída? Porque eu preciso ser capaz de calcular este erro aqui.
Então, para calcular esse erro, eu preciso do elemento que eu obtive via simulação, mas eu também preciso daquele elemento que existe e que já foi medido lá no laboratório. Eu preciso dele. Se eu não passar esse elemento, eu não vou conseguir fazer o cálculo desse erro. Beleza? E o que eu tenho que fazer? Bom, a Minimize vai espetar para mim esse x. Esse x ele vai ter uma dimensão dupla, vão ser 2 valores. Então, uma lista com 2 valores. Essa ordem aqui sou eu que escolho. Eu posso escolher sendo KM, AM, mas depois que eu definir isso, eu não posso mais mudar. E em todos os lugares do código, o x vai ser desempacotado desse jeito aqui. Então, aqui eu faço simplesmente a extração dos valores que estão sendo otimizados sob teste, e com nome de variáveis que sejam bonitinhas e fofinhas para ficar fácil de entender o que eu estou fazendo, para eu não acabar me perdendo. Aí simplesmente eu vou lá e construo uma função de transferência, que é o g sob teste. Então é um TF aqui, o transfer function, a função de transferência, AM vezes KM no numerador e no denominador S mais AM. E eu vou lá e rodo uma simulação. De novo, eu vou pegar o y simulado aqui na saída, mas se você prestar atenção, eu estou passando o g sob teste e o tempo de experimento. Esse tempo de experimento é para fazer os instantes de amostragem serem coincidentes com a simulação e com os dados experimentais. Depois eu vou lá e faço o cálculo do erro total. Eu poderia fazer um laço fora aqui para calcular os quadrados, etc. Mas eu fiz uso desse comando norma, que já é bem mais fácil. Então, se a gente clicar Ctrl-clique nela, você vai ver que basicamente esse comando do Python vai fazer o cálculo da norma de Frobenius, que é a norma 2, desse jeito aqui. Ele vai fazer o somatório dos valores, dos módulos dos valores e eleva ao quadrado e depois ele tira a raiz. Então, já que ele tira a raiz, eu só preciso elevar ao quadrado aqui. E essa rotina aqui acaba sendo bem mais rápido, computacionalmente falando, do que se você estivesse fazendo uso, por exemplo, de um laço for, porque o laço for ele roda em Python e esse comando norm provavelmente ele é um binding de alguma linguagem de baixo nível como C ou algum C++ aí, ou até mesmo Fortran, então ele é bem mais rápido. Então, depois que eu calculei o erro total, eu preciso devolver um float, porque a assinatura da função exige que essa fun devolva um float para saber se melhorou ou se piorou, e vou devolver erro total. Bom, aí vem o próximo passo, que é o palpite inicial e como é que eu faço para calcular esse palpite inicial. Basicamente, a gente pode fazer o seguinte. Nós já sabemos das aulas de controle que quando acontece a convergência da saída de um sistema de primeira ordem, ela acontece após aí uns 99% de atingir o valor de regime e em 5 constantes de tempo. Então, se a gente olhar aqui, mesmo estando poluído, esse sinal, dá para ver que algo em torno de 2 segundos, bom, parece que esse sinal já convergiu. Então, nesse momento aqui, nesse instante de tempo, ocorreram 5 constantes de tempo. Então, eu vou pegar minha calculadora e eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar 2 segundos e vou dividir esse valor por 5. E aí eu vou ter uma constante de tempo da ordem de 0,4 segundos. O meu polo é o contrário da constante de tempo. Então, eu vou pegar 0,4 segundos e vou inverter esse valor. Então, 1 dividido por 0,4. Quando eu apertar Enter, eu vou ter uma estimativa do polo. Então, tem um polo aproximadamente em torno de 2,5. Pode ver que ele não está tão longe daquele 3 que a gente tinha obtido. Bom, dá para ver aqui que o sistema convergiu para alguma coisa em torno de 4, talvez um pouco mais para cima. Então, eu vou fazer um chutão aqui de 4,5, porque o sinal de entrada foi unitário. Então, eu acho que ele convergiu aqui para algo em torno de 4,5, então eu pego esse 4,5, que é o valor em regime, e divido isso pelo valor em regime do degrau de entrada, que é unitário. Isso vai me dar aqueles 2 valores do palpite inicial que eu tenho, meu polo em torno de 2,5 e o valor de regime em torno de 4, tudo bem? A partir daí falta só uma coisa, se você tentar executar, se você estiver escrevendo do zero, você vai ver que falta esse args, por quê? Porque a Minimize, ela vai espetar nessa fun o x. O x é a Minimize que calcula e vai testando valores até chegar em algum lugar bom. Nós, no entanto, precisamos dos valores experimentais dentro dessa função. A gente precisa do tempo e precisa da saída. Então, para isso existe esse argumento chamado arguments, os args, e nele você passa os valores que vão ser passados
sempre para essa fun aqui. Então, no caso, eu quero passar o t experimental, que foi definido no nosso código aqui em cima, e também a y, o sinal y experimental. Simplesmente isso. A partir daí, a gente pode rodar e ele vai imprimir a solução na tela e depois, basicamente, o que eu faço é imprimir, extrair os valores de AM e KM aqui. Eu faço o cálculo aqui da melhor função de transferência que o otimizador acredita que resolve o problema, né, que explica os dados experimentais, e faço uma simulação com y melhor aqui. Depois, note que eu não poderia fazer isso na prática porque a gente não conhece o G verdadeiro, mas aqui eu conheço. Então, só para fins de análise, para fins de teste, a gente vai construir o G verdadeiro e eu vou plotar na tela uma resposta ao degrau do y verdadeiro também, só que sem estar contaminado com ruído, tá bom? E, bom, vamos ver então qual que é o resultado. Quando eu fechar esse gráfico aqui, o Python vai voltar a executar o código e pronto, voilá, temos aqui o resultado na tela, que já parece algo muito bom, né? Em azul continua o nosso sinal ruidoso, em laranjinha temos o verdadeiro e em verdinho a gente tem a simulação, que seria a melhor coisa que o otimizador conseguiu fazer pra gente. Note que ficou muito decente, né? Dá pra ver que rapidamente a gente conseguiria ter resolvido esse problema. Então, dá uma olhada aqui na lupa, ó. Vamos dar um zoom aqui, por exemplo, no final para olhar valor em regime permanente. Então, dá pra ver que o laranjinha convergiu perfeitamente para 4, porque ele é o modelo de referência, né? Seria o verdadeiro. Mas o verdinho convergiu para um valor muito próximo. Ao mesmo tempo, se a gente dá uma olhada aqui no transitório, aqui no começo, a gente vai perceber que o laranjinha ele é um pouquinho mais lento do que o verdinho. Então, provavelmente o verdinho ficou com um polo um pouquinho maior, né, numericamente maior do que o laranjinha. Vamos fechar para dar uma olhada? Aqui no resultado, ó. Então, o otimizador falou para a gente que a otimização terminou de maneira muito bem sucedida. Então ele obteve sucesso é true, e bom, o polo vale 3,01 e o ganho vale 4,01. Note que não são os valores verdadeiros, mas sim aproximações dos valores verdadeiros. Então é sempre importante ter isso em mente. Quando você trabalha com otimização numérica, pode ser que no final você não tenha o valor verdadeiro, o valor ótimo, ou alguma coisa que esteja muito próxima dela. Com esses dois valores eu já poderia utilizá-los para fazer projeto. Já seriam valores excepcionalmente muito bons. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. E eu fortemente recomendo que você tente reproduzir o código que eu escrevi aqui e entenda o que eu pedi para você fazer. O que eu fiz aqui, porque lá no roteiro de laboratório, lá no pré-lab, vão ter algumas coisas que vocês vão ter que fazer para identificar o modelo do nosso sistema e que, se você souber fazer isso, já vai aliviar um trabalho tremendo aí do seu lado, beleza? Vejo vocês então lá no laboratório. Tchau, tchau!